Fala galera, o Wellington aqui no canal Ruptura. É, Quero falar aqui brevemente sobre o livro Conservadorismo, um convite à tradição, do Roger Scruton. Já falei desse autor aqui, acho que é ponto bem conhecido aqui desse canal, para quem acompanha esse canal, para quem tem a coragem de acompanhar esse canal. Mas antes de falar um pouco desse livro e por que você deve lê-lo, ele é bem fino, então é bem breve, peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Eu acho que do que há disponível do Roger Scruton no Brasil, o único que eu não li foi o livro dele sobre ambientalismo. Vi resenhas e tudo mais, mas não é um tema que me interessa muito. Porém, no livro Como Ser um Conservador, no livro também, que está aqui inclusive, né, também é dele, né, Conservadorismo, uma filosofia política, ele vai falar do tema da pauta ambiental, como ele enxerga isso, porque nós conservadores devemos nos preocupar com o meio ambiente. Então não foi um livro que me chamou muito a atenção como o livro sobre desejo sexual, que é um tema que ele não trata nos outros livros né, não dá para você ter uma noção mais ou menos do que ele pensa. E aí o livro Desejo Sexual, que saiu, se não me engano, pela Vida Editorial, também é um livro muito bom, é um livro mais denso, né, e esse sim me chamou a atenção, então eu li, assim como li também o livro do Fabrice Radjad sobre a profundidade dos sexos, que recomendo. Fiz aqui um vídeo profundo e denso sobre o livro, mas infelizmente aqui no YouTube o pessoal do Cabelo Azul e tudo mais censurou o vídeo. Então acho que do Scruton só isso, assim, fora, né, o livro dele sobre ambientalismo, que eu não li, se não me engano é uma filosofia verde, algo assim. Esse eu não li, mas o resto, tudo que é do Scruton eu consumo. Ele já falou sobre a necessidade do Brasil procurar o seu próprio conservadorismo, mas ficar feliz de perceber que os brasileiros têm uma certa ânsia, né, pelo espírito inglês, digamos assim, pelo menos foi assim que ele colocou, né, pelo espírito britânico. E por que você deve ler Conservadorismo, um convite à tradição? A ambição do Scruton ao escrever esse livro, vou até pegar aqui no final para reler, trazer esse trecho para vocês. A ambição dele é que esse livro eduque as pessoas interessadas em política. E ele revela isso ao final, aqui bem no último parágrafo do livro, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: minha opinião pessoal é que o conservadorismo será um ingrediente necessário de qualquer solução para os problemas emergentes e que, consequentemente, a tradição de pensamento que delineei nesse livro deveria ser parte da educação dos políticos em todo o mundo. É aqui que ele coloca, é assim que termina o livro. Então, a ambição do Scruton com este livro é educar as pessoas sobre a tradição do pensamento conservador. E ele faz isso com maestria, escreve muito bem, tem as suas pitadas de ironia. E aqui ele ele traça, digamos assim, o conservadorismo, né? Ele até fala pré-história, conservadorismo cultural, conservadorismo hoje, né? A parte do conservadorismo cultural, por exemplo, a parte assim, o livro como um todo ele é muito bom e pelo tamanho dele ele entrega demais. Você pensa que vai ser um livro tosquinho e tal, mas é o Roger Scruton, a gente está falando de um autor extremamente profundo. Então, ele vai falar de pré-história, conservadorismo cultural, o impacto do socialismo e conservadorismo hoje. Esses são os capítulos do livro. Estava esquecendo da parte do impacto do socialismo, afinal o socialismo deve ser esquecido mesmo, enfrentado para ser esquecido. Quando ele vai falar em pré-história, o que ele quer dizer com isso? Ele vai falar do pensamento anterior à tradição conservadora, a partir de Burke, por exemplo. Então ele vai trazer autores anteriores, autores ali da Revolução Francesa, ele vai trazer um apanhado de autores e correntes de pensamento que pavimentaram o caminho para que o conservadorismo pudesse nascer e, enfim, ser criado na tradição de pensamento conservador. Então ele vai falar ali, citar, né, brevemente ali o Hume, mas ele vai falar também dos autores
mais voltados ali para a parte da tradição, né, anglicana e tudo mais, né, vai trazer ali poetas como Wordsworth, Coleridge né, enfim, vai falar do John Ruskin, vai falar sobre o conservadorismo, né, o socialismo cristão do John Ruskin, vai dizer por que o John Ruskin pode ser considerado um autor conservador, né, até porque ele rompeu com essa tradição do socialismo cristão. O John Ruskin foi uma pessoa mais voltada, o pessoal que estuda arquitetura, urbanismo, conhece o John Ruskin. O John Ruskin vai falar sobre esse tema, e esse tema ele está diretamente relacionado com o espírito conservador, principalmente do Roger Scruton, que, como é um filósofo da estética, então ele consegue trazer, né, aproximar as prescrições do John Ruskin sobre a preservação dos prédios, né, por exemplo, em ruínas e tal. Ele vai trazer essa perspectiva do John Ruskin para uma perspectiva conservadora, para além da estética. Afinal de contas, a gente está falando de coisas que se deterioram com o tempo, da necessidade de se reformar as coisas sem destruí-las, da necessidade de se manter um vínculo entre passado, presente para o futuro, de você não destruir aquilo que é clássico, né, aquilo que serve. E olha como isso está relacionado às questões da arte, e no caso do John Ruskin, que a gente está falando de urbanismo e tudo mais. E ele vai trazer esse autor, depois ele vai falar de Matthew Arnold, enfim. Né? E por que o Roger Scruton deseja educar com esse livro? Porque ele reconhece, até porque também foi vítima disso, ele reconhece que a tradição do pensamento conservador é algo sonegado pelo ambiente acadêmico, né? Pelo ambiente, pelas universidades, por esse ambiente universitário. Eu passei pela faculdade de Direito, fiz meu bacharelado em Direito, fiz a pós-graduação, e é muito curioso, porque quando eu fui fazer a pós-graduação pela Escola Brasileira de Direito, trabalhando ali com o direito constitucional, um dos professores citou Olavo de Carvalho. Sem se vexar, sem fazer concessões, ele citou como um filósofo importante para se compreender o direito, né? E o Olavo de Carvalho, apesar de não ter sido um filósofo do direito, o Olavo de Carvalho tem algumas passagens dele que vai falar sobre, por exemplo, os limites do direito, né? Que o direito encontra certos limites na linguagem, né? O direito encontra certos limites na lei, né? É claro que aqui a gente está falando de Brasil, mas enfim, ali ele está falando do direito levado a sério. E por que me chamou a atenção o professor ter citado Olavo de Carvalho na pós-graduação? Porque a pós-graduação aí você já está um nível acima, né? Já se reconhece que você está preparado para as coisas do intelecto. Mas só na pós-graduação eu fui ver algo do tipo, por exemplo, na graduação eu não estudei Bastiat, tive que buscar por conta. Mal eu sabia que o Savigny, um autor que a gente vai estudar em contrato, teoria do contrato, tudo, foi um autor conservador na Alemanha. Mas você não estuda a parte conservadora do Savigny quando ele vai falar de metodologia do direito, você vai estudar a parte de contratos, porque o ambiente universitário, a grade, enfim, é verticalizado, de cima para baixo, sonega o acesso a esse conhecimento. E aí sai essas porcarias que saem, essas aberrações que a gente vê nesses vídeos do pessoal que vai lá tentar estabelecer algum diálogo com esse bando de maníacos universitários, e aí você vê um bando de babuínos, né? Um comportamento tribal de babuíno, gente irascível, que, sei lá, precisa tomar tarja preta. Você vê o comportamento, são universitários. Então você percebe que o ambiente universitário ele sonega acesso à informação, é um ambiente doutrinal, né? Se você não tiver estofo intelectual, se eu não falar preparado para lidar com isso, como graças a Deus eu fui, mas também minha faculdade super de boa, faculdade particular, enfim, não tinha putaria política, DCE e maconheiros e tal. Mas se você não tiver preparo para lidar com esse ambiente, com esse enfrentamento e tal, você sai de lá assim, com o cabelo azul, xingando teu pai e tua mãe, combatendo o patriarcado, criando demônios e fantasmas a serem combatidos, né? A sua perspectiva de mundo ela é alterada, né? A sua percepção da realidade ela é alterada, você perde o senso das proporções, enfim. Então o Scruton ele reconhece esse defeito, ele reconhece esse problema, e esse livro é uma tentativa de educar as pessoas para a tradição do pensamento conservador. É por isso que os capítulos são pré-história, onde ele vai falar de quais correntes de pensamento pavimentaram o caminho para o pensamento conservador, o que trouxe, né, a reflexão do Edmund Burke, por exemplo.
Aí ele vai falar da parte do conservadorismo cultural, né? E aí ele vai falar justamente do conservadorismo na cultura. Ele vai falar sobre arte, sobre literatura, vai falar de T.S. Eliot, vai falar dos poemas, dos poetas, enfim, tá? Vai falar da tradição romântica. Depois vai falar do impacto do socialismo, e aí, ao final, ele fala sobre conservadorismo hoje, né? O que o conservadorismo, o que o mundo hoje demanda dos autores conservadores. E é muito louco porque você percebe da leitura do livro que os conservadores, eles vão meio que camaleão, né? Ele vai mudando a sua forma de atuação de acordo com a demanda, né, política e social da sua época. É por isso que eu afirmo, o conservadorismo não é uma filosofia de pensamento rígida. Ela vai se adequar com o tempo, ela não é, como confundem ou maliciosamente gostam de dizer, uma posição reacionária, não é uma posição fixa, inflexível, não é. O conservador ele vai observar o tempo, vai observar o que está acontecendo, quais são as mudanças orgânicas e o que não é orgânico, o que é construção social a partir de ideólogos da sua torre de marfim negando a natureza humana, negando a dinâmica social, tentando impor uma forma de atuar, né? E ele vai combater isso, e ele vai. Muito. Tem que ter um feeling, sabe? Ser conservador exige feeling. E o Scruton vai mostrar isso nessa obra, né? E aí você vai, por exemplo, entendendo. Vamos pegar aqui a crítica de autores conservadores, Matthew Arnold, Ruskin, enfim, né? Ele vai falar ali do Alan Bloom também, americano. Nossa, enfim, uma pleiade de autores que ele vai citar aqui. Mas você vai percebendo, por exemplo, a crítica que o conservador faz aos exageros do livre mercado. Essa crítica existe, tá? Da coisificação de tudo. A crítica que o conservador faz à atribuição de valor monetário a tudo, né? Como se tudo tivesse que ser medido a partir disso, né? Tem até uma passagem dele aqui que eu fichei, mas agora não me recordo de cabeça, mas que ele fala que tudo aquilo que importa não pode ser... você não exprime em valores monetários, não dá para você, sabe? Tudo aquilo que tem valor real, tudo aquilo que realmente importa, não tem relação com o dinheiro. Ele vai fazer esse... É um trecho pequeno, mas ele vai falar sobre isso, né? E querendo ou não, os liberais não têm essa perspectiva, né? O mundo hoje não tem essa perspectiva. O mundo hoje é quantos seguidores você tem, qual o teu carro, o que tu tá vestindo, onde tu tá comendo, é instagramável ou não é, né? Hoje a métrica do pessoal é muito voltada a isso, né? Claro, tem a questão das redes, tem a questão da validação externa, tem todo esse problema para a gente trabalhar, mas o conservador, ele está atento a isso, e o conservador, de certa forma, não é que ele vai rejeitar, porque isso também é natureza humana, isso também é comportamento social, mas o conservador vai fazer uma crítica pontual sobre isso, né? E ele mostra que tem autores conservadores que fizeram isso. Então as pessoas às vezes confundem mesmo o conservador com o liberal. É claro que nós estamos muito mais próximos de uma tradição de pensamento liberal do que uma tradição de pensamento esquerdista, né? Até porque o esquerdismo ele vai falar sobre essas questões pensando em poder, pensando em moldar a sociedade, né? O liberal vai falar sobre essas questões pensando em liberdade, liberdade de mercado, mão invisível, blá, blá, blá. E o conservador fica ali no meio, não como alguém que tem sede de poder e quer criar a sociedade utópica, comunista, sem individualidade, sem liberdade, com desrespeito ao que é natural no ser humano. Afinal, o ser humano anseia a liberdade, o ser humano tem seus desejos, enfim. Não vai, mas ele também vai dizer, olha, mas nem tudo é só dinheiro. Afeto, tradição, história, não é dinheiro. Então, veja, ele vai inclusive falar, ele vai trazer, por exemplo, que o Maitland, que é um autor conservador, ele vai falar sobre a Constituição inglesa, como a Constituição inglesa foi criada, né, o Common Law e tudo mais. E isso confronta com a ideia de materialismo histórico de Karl Marx, entende? Então, veja como é mais profundo, como esse debate ele exige um maior aprimoramento da pessoa, um maior
engajamento, entender as ideias conservadoras do que é ventilado e vendido por aí, tá certo? O Scruton ele vai trazer isso nesse livro. Então é um livro para educar as pessoas sobre o que é a tradição de pensamento conservador, inclusive sobre as suas nuances, tá? Sobre as divergências ocorridas no meio do pensamento conservador, tá certo? Então, por isso você deve ler Conservadorismo, um convite à tradição, do Roger Scruton. Não tem o link patrocinado, tá? É um erro meu, inclusive, mas eu vou deixar o link aí na descrição da Amazon para vocês que quiserem eventualmente adquirir o livro para ler. Como eu disse, é um livro curto, tá? Tem acho que menos de 130 páginas, é isso. Você termina ali pela página 138, 135 páginas. Então, recomendo a leitura. Tá feito aqui mais uma revisão do livro, né? Eu expliquei a porra do livro, mas enfim, leia o livro, porque é bom você ler o livro. É importante para você também, até para você tirar suas próprias impressões, não se guiar apenas pelo que eu falei. Então é isso, tá? Dúvidas, críticas, ameaças, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam que no dia 11 de outubro de 2025 nós teremos na Câmara Municipal de São Paulo um evento em homenagem a Charlie Kirk. Vai ter lá vai ter só gente boa. Josias Teófilo, o cara que nos deu o presente que é o Jardim das Aflições. Josias Teófilo, cineasta, diretor. Tiago Cortez, este que vos fala. Douglas Garcia, Eduarda Campopiano vai estar lá, o Bernardo vai estar lá, acho que o Paulo Cogos vai comparecer, ele não tá me respondendo no WhatsApp, porque ele é ruim de WhatsApp, mas eu acho que ele vai comparecer, tô tentando confirmar ele não confirma. Vai ter Rubinho Nunes, vai ter Fernando Holliday, vai ter Ana Campanholo, cara, vai ter Ana Campanholo, só gente do bem, velho. Então vai lá, comparece, é de graça, é só chegar, entendeu? Às 14 horas a gente vai iniciar. Só chegar lá, tomar o seu assento e ouvir gente boa falar sobre a direita, falar sobre conservadorismo. Tá certo? É isso, fiquem com Deus, até a próxima.